Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Sois sal da terra, vidas purificadas no sofrimento, adoradores do Deus três vezes santo. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Sois luz do mundo, vidas transfiguradas na caridade, intercessores dos pobres pecadores. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, o Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, estamos a viver a novena de preparação para a celebração dos Santos Francisco e Jacinta. No fundo, ao longo destes dias, somos convidados a contemplar o exemplo das suas vidas para percebermos o desafio que eles são para a nossa própria vida. E hoje, no Santuário, nós celebramos precisamente a missa dos Santos Francisco e Jacinta. Deixemos-nos, pois, conduzir por estas duas crianças ao encontro do Senhor que se faz presente no meio de nós. Preparemos o nosso coração, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei, pela intercessão do Imaculado da Mãe do vosso Filho, que à imitação dos Santos Francisco e Jacinta vos sirvamos na simplicidade do coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto dele, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos.
elevou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. Aleluia, 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 aleluia. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho, agora proclamado, exorta-nos a esforçar-nos por ser grandes diante de Deus e apresenta-nos as crianças como exemplo desta grandeza. Muitas vezes, e de forma quase inconsciente, nós procuramos ser grandes diante uns dos outros, ou melhor, sermos reconhecidos pelos outros, reconhecidos na nossa importância, na nossa grandeza. E muitas vezes, quando não recebemos daqueles que estão ao nosso lado esse reconhecimento, essa admiração, esse aplauso, ficamos sentidos. Sentimos-nos injustiçados. E foi isso, ou era isso que acontecia também com os discípulos de Jesus. Só que a resposta de Jesus não deixa grande margem para dúvidas. Não é essa grandeza que interessa. Não é isso que importa. Importa sermos grandes diante de Deus. E dessa grandeza nos falam os santos Francisco e Jacinta. Dessa grandeza nos fala a palavra de Deus agora proclamada. Os santos Francisco e Jacinta são as duas crianças que o Senhor hoje põe diante de nós. O Evangelho dizia, quando os discípulos lhe perguntaram qual deles seria o maior, o mais importante, chamou uma criança, pô-la no meio deles e disse: se não vos converterdes e não vos tornardes
como esta criança, não entrareis no reino dos céus. Hoje é os Santos Francisco e Jacinta que o Senhor põe diante de nós para nos dizer o mesmo. Que a grandeza que importa é aquela que eles nos ensinam. Eles são para nós imagem daquela santidade a que o Papa Francisco chama a santidade ao pé da porta. Nós às vezes, quando falamos dos santos, pensamos numas figuras muito distantes de nós. Às vezes um pouco estranhas nas suas opções ou formas de vida. Mas algo que tem pouco a ver com a vida de cada um de nós e com o nosso dia-a-dia. E por isso o Papa Francisco chama-nos a atenção para esta santidade ao pé da porta. Isto é, diz-nos que a santidade é algo que está junto de nós, que é acessível, que tem que ver com a nossa vida. E os Santos Francisco e Jacinta são imagem desta santidade ao pé da porta. Isto é, uma santidade próxima de nós. São testemunho de uma santidade geograficamente próxima, viveram nestas terras, andaram nestes lugares onde agora nos encontramos. São figuras temporalmente próximas, isto é, não se perdem nas brumas da memória. Há familiares deles que continuamos a encontrar diariamente neste lugar. E, sobretudo, são testemunho de uma santidade possível. De uma santidade que está diante de nós como um desafio e uma possibilidade constante. Contemplando o seu exemplo, compreendemos mais facilmente que a santidade seja a vocação de todo o cristão, que todos nós sejamos chamados a ser santos como eles. Na primeira aparição neste lugar, em maio de 1917, Nossa Senhora perguntou-lhes: quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta deles, clara e firme, sem hesitações nem reservas, sim, queremos, transformou as suas vidas de forma decisiva. O seu caminho de santidade começa a desenhar-se naquele sim, queremos. Aquela resposta simples e convicta evocava a resposta do jovem Samuel, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, porque me chamaste. Como escutámos na primeira leitura. Ou falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Mas a resposta dos pastorinhos evoca-nos, traz-nos à memória, sobretudo, a resposta de Nossa Senhora na Anunciação. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este foi o caminho que eles escolheram percorrer. Oferecer-se a Deus é caminho de santidade, mas é caminho exigente. Implica esforço permanente de superar a tendência a nos fecharmos em nós próprios e nos nossos próprios interesses. Oferecer-se a Deus, como os santos pastorinhos de Fátima, implica sempre esforço. Oferecer-se a Deus não é dar a Deus algum tempo que nos sobra ou algo que nos sobra. É contarmos com Deus de facto na nossa vida. É tê-lo efetivamente presente nas nossas opções e decisões. É deixar que Ele conte nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. E isto implica esforço. E por isso, Nossa Senhora recordava aos santos pastorinhos e depois ter muito que sofrer. A verdade é que Deus nunca deixa que faltem forças àqueles que sinceramente aceitam fazer da sua vida uma oferta a Deus. E Nossa Senhora anima-os. A graça de Deus será o vosso conforto. Anima-os a eles e anima-nos a nós, dizendo-nos também a nós: a graça de Deus será sempre o nosso auxílio, o nosso conforto, quando procuramos viver coerentemente com a nossa fé, fazer da nossa vida essa oferta a Deus. O que encontramos na vida dos santos Francisco e Jacinta é a preocupação constante de viverem coerentemente com essa resposta que deram no dia 13 de maio de 1917, à pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Responderam nessa altura por palavras: sim, queremos, e responderam com a sua vida,
durante o tempo seguinte. Como eles, Nossa Senhora pergunta-nos a cada um de nós hoje: queres oferecer-te a Deus? A resposta dos santos Francisco e Jacinta transformou as suas vidas e tornou-os grandes diante de Deus. Essa grandeza que importa. Saibamos imitá-los. Procuremos também nós ser grandes diante de Deus, fazendo da nossa vida, à imagem dos santos pastorinhos, uma oferta permanente ao Senhor. Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida e cantemos cheios de fé. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas, as ajudem a crescer como os pastorinhos, em candura e simplicidade, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido, oremos. Interceda por nós a Virgem dos Pastorinhos. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E ensinamento ousamos dizer: Pai nosso, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou
Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens e mulheres. Por Cristo nosso Senhor. Porque estamos em ano jubilar, dirigimos-nos a Nossa Senhora, voltamos para a sua imagem e consagramos-nos a ela. Rezemos juntos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Tu és a estrela, tu és Mãe da verdade, tu és caminho que leva à eternidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Caros peregrinos, nós terminamos sempre esta celebração das 11 horas do sábado com a bênção das crianças. Sabemos que as crianças ocuparam sempre em Fátima um lugar muito especial e, por isso, convido neste momento todas as crianças presentes a aproximarem-se aqui do altar para nós invocarmos sobre elas a bênção do Senhor. As que são mais pequenas e que não podem ainda vir sozinhas, peço que quem está com elas as possa trazer até aqui junto do altar para juntos rezarmos por elas e invocarmos para elas a bênção do Senhor. Enquanto as crianças se aproximam, nós cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem for humilde como estas crianças, esse será o maior no reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem acolher em meu nome uma criança como estas, acolhe-me a mim. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino
Muito bom dia e muito obrigado pela vossa presença. Nós hoje celebramos duas crianças, isto é, temos duas crianças diante de nós que são para nós um exemplo. Nós daqui não os vemos bem, mas vocês já viram que estão ali representados daquele lado duas crianças. Sabem como é que essas crianças se chamavam? Francisco e Jacinta. É o Francisco e a Jacinta, que estão aqui representados nestes quadros. Depois, quando vocês estiverem de novo lá embaixo, vão olhar para eles. Eles são duas crianças que foram muito amigas de Deus e muito amigas dos outros, dos pais e de todos aqueles com quem encontravam. Eles tinham um coração bonito. E é isso que nós vamos pedir para vocês, que Deus vos dê um coração bonito. Está bem? Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus acendeu, ave, candeias que Deus acendeu, São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Ave, candeias que Deus acendeu, ave, candeias que Deus acendeu, São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Recordo que no próximo dia 20, na próxima quinta-feira, celebraremos a festa litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta, aqui no Santuário, com o terço às 10 na Capelinha, procissão para esta Basílica e a missa das 11 aqui na Basílica da Santíssima Trindade, e depois às 17h30, as vésperas solenes na Basílica do Rosário. No dia anterior, no dia 19, faremos a vigília de oração dos Santos Pastorinhos, com o início na Capelinha às 21h30. Recordo também que amanhã, domingo, teremos o concerto evocativo dos Pastorinhos de Fátima, às 15h30, na Basílica de Nosso Senhor do Rosário. À saída desta celebração,
As ofertas que se recolhem são para os apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. Neste dia, no Santuário, celebramos os Santos Francisco e Jacinta, nesta novena que nos prepara para a sua celebração litúrgica. Não deixemos de olhar para o exemplo das suas vidas e de os imitar. Procuremos a grandeza que eles conseguiram, a grandeza diante de Deus, que passou pela sua oferta da vida a Deus. Desejo-vos a todos um santo dia, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Senhora do Rosário, pela vossa intercessão, abençoe o Santo Padre e nos leve à conversão. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sob a vossa proteção, neste mundo controverso, as famílias reunidas com amor rezam o teu